Aleluia. Boa noite, gente. Graça e paz. Vamos levantar para adorar o Senhor? Começar a adorar o nome dEle. Que Ele merece toda a honra e toda a glória e todo louvor. Aleluia. Se desprenda de tudo e fique livre para adorar ao Senhor. Este é o momento de você ficar livre para pular, para levantar suas mãos, para fique à vontade mesmo diante do Senhor neste momento. Aleluia. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Para de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu vou falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Declare, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Aleluia! Assuma sua posição em Deus. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, os levarei para mim mesmo.
Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, pois Ele habita em vós e estará em vós para sempre. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Faça uma declaração de amor para o Senhor nesta noite. Olha assim comigo. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Declare. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Aleluia. A palavra do Senhor diz que aquele que tiver fôlego, louve o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor porque Ele nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui, louvando e engrandecendo o nome dEle. Então peço a vocês que louvem com todo o coração de vocês. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos tempos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e amar os seus limites.
Senhor é bom? Diga, Ele é muito bom. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queira sentar um pouquinho. Boa noite a todos, graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia, glória a Deus. Que maravilha é saber que você está bem. Amém? Aleluia. Então hoje nós estamos aqui para cultuarmos ao Senhor. Hoje é culto de celebração e nada melhor, irmãos, do que estar aqui nesse momento para adorar, para engrandecer a Deus. Amém? Agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer, porque o Senhor é um Deus que realiza coisas. O Senhor é um Deus que faz novas todas as coisas. Amém? Então o Senhor Ele está disposto hoje, inclusive, para realizar novas coisas na minha e na sua vida. Amém? Então chegue diante do Senhor com um coração de gratidão. Chegue diante dEle mesmo com um coração para adorá-lo. Esse é o momento em que nós podemos nos render diante do Senhor, se entregar sem nenhuma reserva, porque o Senhor é bom e Ele tem cuidado de nós. Amém? Glória a Deus. Gostaria de saber, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Aleluia, glória a Deus. Então nós recebemos você com muita alegria e gostaríamos muito de no final poder conhecer um pouquinho mais vocês, né? Saber como chegaram até aqui, porque é muito estranho alguém nos visitar, sair sem que a gente possa falar com você, entender, né? Mais quem é a sua pessoa e também você nos conhecer, amém? Mas eu gostaria que a igreja recepcionasse dizendo assim: sejam bem-vindas em nome de Jesus, amém? Aos demais também são todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós vamos ter uma palavra poderosa ministrada. Nesse momento também eu queria saber aonde estão os aniversariantes desta semana. Aleluia! Somos nós. É nós na fita. Então nós vamos orar por nós mesmos, né? Você pode orar em concordância com o pastor? Aleluia! Glória a Deus. Então, irmãos, essa semana eu tive, né, fechando-se um ciclo de vida e iniciando-se outro. Helene também fez o mesmo essa semana. Então nós vamos agradecer a Deus. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, por esse ciclo que se fechou. Até aqui o Senhor nos ajudou. E eu tenho certeza, convicção de que o Senhor continuará a nos ajudar. Obrigado, Senhor, pela vida de Lene. Eu oro para que, Senhor, ela possa cada vez mais destravar, avançar, crescer no Senhor, para as coisas que o Senhor tem para ela. Obrigado, Pai, pelos muitos anos de vida que o Senhor reservou para ela. Mas, além disso, eu oro para que ela de fato aproveite cada um desses anos que o Senhor determinou para ela, vivendo e cumprindo o seu propósito aqui na terra, em nome de Jesus. O mesmo eu digo para mim. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui, de compartilhar da sua palavra. Obrigado, Pai, por essa família enorme que o Senhor me deu. E eu me alegrarei porque mais e mais chegarão. E eu sei que eu viverei longos dias para contar os teus feitos. Em nome de Jesus, quem crer diz amém. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, esse é o momento de você se preparar na sua cadeira. Assim como você se prepara para um voo, né? Para uma decolagem. Prepara para a decolagem dessa noite. Porque o Senhor quer fazer você alcançar voos mais altos. Amém? E como é que eu faço isso, pastor? É você ouvindo a palavra de Deus, guardando ela no seu coração, praticando, e aí eu tenho certeza de que grandes coisas o Senhor fará. Amém? Então, nesse momento é o momento que você pode aproveitar para colocar o seu celular no modo avião, ou, né, o seu aplicativo aí que você vai usar para a Bíblia, deixa ele disponível, mas o celular, né, cancela aí as notificações, para que de repente, quando você estiver recebendo uma ligação do céu, uma outra notificação não querer interromper aquela chamada que você está agora poderosa com Deus, amém? Quantos creem que Deus vai fazer chamada para você aqui nessa noite? Ele vai falar através da palavra, irmãos.
Deus vai falar, o Espírito Santo vai falar. E que essa noite, toda a atenção nesse lugar seja para o Senhor. Então você prepara nesse momento, bota o seu celular no modo avião, bota também a sua alma no modo silencioso, bota a sua carne no lugar para que ela aguente aí um pouquinho durante o tempo que o seu espírito precisa para se alimentar, para se fortalecer da palavra de Deus. Amém? Então nessa noite nós vamos ter uma palavra poderosa ministrada através do nosso irmão Orlando Araújo. O Senhor capacitou ele e eu tenho certeza que o Senhor colocou algo no coração dele para ministrar para a igreja do Senhor hoje. Amém? Então eu queria que nesse momento você abrisse o seu coração para a palavra de Deus. Amém? Orlando, pode vir para cá. Eu vou sentar hoje. Hoje eu quero apenas receber e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Seja guiado pelo Espírito e é com você. Amém. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, tudo bem? Se prepare, porque o Senhor, Ele é aquele. Você está preparado para o novo? Você está preparado para o novo de Deus? Para o melhor de Deus? Aleluia, então vai gerando expectativa. Aleluia. Não há ferrolhos em portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na paz daquele que tudo criou. Aleluia. Não há ferrolhos, irmãos. Nada pode impedir o agir de Deus. Amém? Eu quero liberar o grupo de louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Amém? Então eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo por número 2. Obrigado, Eugênia. João, capítulo por número 2, uma passagem bastante conhecida. Todos encontraram? Que nos diz assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metradas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de João, capítulo por número 2, João ele vai narrar o primeiro milagre que Jesus ele vai realizar no seu ministério aqui na terra.
Mas para que nós venhamos ter uma boa compreensão desse milagre que é realizado aqui por Jesus, o primeiro sinal, porque quando se fala de milagre, se fala também de sinal, é o mesmo significado. Mas vale nós lembrarmos aqui que existe um contexto até chegar a esse convite dessa festa de casamento onde Jesus vem. O contexto de toda essa história é que primeiramente Deus ele levantou todos os seus profetas. E por último Isaías ele profetiza que aquele viria preparar o caminho que era João Batista. Aquele a qual Isaías ele vai dizer a voz do que clama no deserto. Então João Batista, ele vem preparar o caminho para que Jesus ele venha até então iniciar o seu ministério. E quando João Batista vem, ele vem pregando arrependimento. João Batista ele vem trazendo as mensagens de Deus para que viesse o povo se arrepender dos seus pecados. E a mensagem de João Batista é essa: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então as pessoas começam a acompanhar aquele homem, começam a ir até o Rio Jordão, porque ali o povo confessava os seus pecados e eram batizados. E muitos ficavam ali questionando quem era, se já era o Cristo, se já era o Messias tão esperado. Mas ele deixa claro que não era ele o Messias, que ele batizava com água, mas que viria um que era maior do que ele, que iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então até então, quando ele inicia o seu ministério trazendo o povo ao arrependimento com esta palavra, as pessoas vão aceitando a verdade que é ministrada por João Batista. E se nós olharmos o contexto, quem é João Batista e as mensagens que ele trazia, irmãos, ele era alguém que, se fosse nos dias de hoje, poucas pessoas iriam ouvir João Batista ministrar, porque ele é um pregador que não é um pregador politicamente correto. Para muitos, para a sociedade de hoje, ele era um pregador politicamente incorreto. Mas você precisa entender que a mensagem que João Batista traz, as palavras que ele traz, é preparando o caminho para Jesus iniciar o seu ministério. E então, quando ele começa ali a apregoar, Jesus vem até o Jordão. O próprio Cristo é batizado por João Batista. De início ele não quer batizar Jesus, ele diz que ele é quem deveria ser batizado por Jesus. E Jesus diz: não, tu terás que me batizar para que se cumpra a justiça, para que se cumpra a própria palavra. E então João Batista ele vai batizar o próprio Cristo. Mas João Batista está realizando o seu ministério. E aquele que chamou João Batista já havia dito que aquele a qual ele batizasse, que o Espírito Santo descesse do céu em forma de uma pomba e permanecesse nele, aquele era o Cristo, aquele era Jesus, aquele era o Messias tão esperado. E quando ele batiza Jesus, desce ali o Espírito Santo e permanece sobre Jesus. Logo depois, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Espírito Santo o impeliu Jesus, o conduziu ao deserto. E vale nós lembrarmos, porque muitas pessoas falam muito sobre deserto, mas vale lembrar que o Espírito Santo o conduziu. O Espírito Santo não o obrigou ele a ir. Amém, irmãos? O conduziu ao deserto. Porque existe deserto, irmãos, que as pessoas dizem que vivem, que é eles mesmos que vão para lá. Amém? Vale nós lembrarmos disso aqui. Existem problemas que você chega porque você procurou ele e chegou. Amém? Mas existem situações que o próprio Espírito Santo o conduz. Então Jesus ele vai passar ali pelo deserto. Ele é tentado ali no deserto. E ele vence com a própria palavra do Senhor. E depois ele retorna. E quando Jesus retorna, está um certo dia que João Batista está ali com dois dos seus discípulos. As pessoas começaram a seguir a João Batista. Mas João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia vai narrar e dizer que dois daqueles discípulos que estavam naquele momento, que viram, começaram a seguir a Jesus. E Jesus, percebendo que aqueles dois homens estavam o seguindo, ele olhou para trás e perguntou o que era que eles queriam. E eles perguntaram: mestre, nós queremos saber onde é que o Senhor mora. Aí ele disse: vem e vês. Até então, depois daquilo ali, eles começaram a seguir a Jesus. E eu acho algo interessante, porque aqueles discípulos que começaram a seguir Jesus, eles seguiram a Jesus
por conta do ministério também de João Batista, por conta do que ouviram. Esses discípulos que é formado por João Batista, eles não foram conquistados por emoção. Esses discípulos não foram conquistados por algo que iriam receber, mas eles foram conquistados com a verdade ministrada por João Batista. Amém, irmãos? Então, o que torna um verdadeiro discípulo é a própria verdade de Deus, é a própria palavra. Então, eles começaram a seguir a Jesus. E a partir dali eles começam a encontrar alguns que vai se tornar também discípulo, que é aquele episódio de Natanael, Felipe, e eles dizem que encontraram o Cristo, e ele pergunta se poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, e eles dizem, vem e vê, e eles se encontraram com Jesus, e viram que realmente era o Cristo, o tão esperado Messias. Então eles começam a seguir a Jesus. Eles abandonam tudo e começam a seguir a Jesus Cristo. E nenhum texto bíblico você vai encontrar João Batista com ciúmes de Jesus, porque eles acompanharam agora. Por quê? Porque era o ministério que ele havia realizado, preparando o caminho para Cristo. Muitos chegaram a dizer, João, ele está batizando mais do que você. E ele diz, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Então, eles começaram a seguir a Jesus. Aí vem agora no Evangelho de João, capítulo 2, que Maria, mãe de Jesus, ela é convidada para uma festa de casamento. E Jesus também. E quando Jesus é convidado, nós precisamos entender, irmãos, que onde Jesus anda também os seus discípulos. Amém? E quando Jesus está com seus discípulos, os discípulos também uns amam aos outros, porque estão em um só. Não existe dessa de amar Jesus e não ama quem anda com ele. Amém? Então eles é convidado para uma festa de casamento. E naquela época a festa de casamento, acredito que a maioria já sabe, a festa de casamento dos judeus durava ali 7 dias. E não poderia faltar nem pão e nem vinho, era o essencial para aquela festa. E quando nós olhamos a cultura judaica, era uma vergonha para o noivo, porque ele ficava responsável, a sua família, para trazer o vinho, a comida, ali o pão, e não poderia lhe faltar. Mas o texto vai dizer que Maria está ali, a mãe de Jesus, e Jesus também está nessa festa. E Maria, ela é alguém que quando chega, dá para perceber no texto, que quando chega ali na festa, ela se enturma, ou quem sabe tinha toda a amizade com aquele povo. Quando ela chega ali, ela começa, acredito que, servir. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que ela percebeu que não tinha mais vinho. Então é alguém que está servindo, então é alguém que se envolveu. Aí ela vai agora chegar até Jesus, faltou vinho. A Bíblia não vai nos dizer, irmãos, mas se ela chega até Jesus para dizer que não tem vinho, é porque não tinha mais como resolver aquela situação diante daqueles familiares e as pessoas. Era algo que não tinha mais como solucionar, quem sabe não tinha mais dinheiro, ou até o lugar para que viesse ir comprar, dependendo do horário. Mas ela sabia que Jesus era filho de Deus. Ela sabia que o que tinha gerado dentro dela. Ela sabia o que tinha acontecido na vida dela. Porque até então ela é uma pessoa normal, natural. Mas o Espírito Santo chegou até ela, dizendo que iria nascer dela o Jesus Cristo. Então, a partir daquilo ali, inicia um ministério na vida de Maria, inicia um propósito na vida dela. E ela sabia que a qualquer momento poderia acontecer algo. Mas ela vai dizer para Jesus que não tem mais vinho. E a resposta de Jesus, nós precisamos entender que tem algumas versões que diz, que tenho eu contigo, mulher. Essa forma que Jesus fala com ela, não é. Nós olhamos para o contexto, quando ele diz mulher, era no sentido carinhoso. É tanto que se você for olhar em uma outra versão, vai nos dizer assim. Mas Jesus respondeu, essa é a Almeida e atualizada. Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a hora. E nós precisamos entender, irmãos, que Eclesiastes vai dizer que tudo há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Amém? O ministério de Jesus, ele não fazia nada de acordo com a sua própria vontade. Ele fazia o que o Pai o ordenou fazer. Se Jesus faz o que ele queria,
na sua própria vontade, ele teria transformado aquelas pedras em pão, ou não? Para saciar a própria fome. Mas ele sabia o que foi designado até ele. Jesus, ele vem realizar o seu ministério terreno. E então você percebe que tudo há um tempo. E Jesus fala para ela que ainda não era chegada a hora. Vamos lá para o Evangelho de João, para que você venha ter uma boa compreensão. João capítulo de número 7, versículo 30. Ainda não era manifestada a Jesus a hora que iria realizar. Mas eu acho algo aqui interessante. João capítulo 7, versículo 30 nos diz assim: procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Irmãos, existia um momento a qual iria ser permitido Jesus ser preso. Tentaram matar Jesus durante seu ministério. Tentaram apedrejar Jesus. E ele sempre saía. Mas o texto nos diz, porque ainda não era chegado a hora. Mas no mesmo evangelho, João capítulo de número 13, versículo 1, nos diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora. Aqui Jesus já sabe que é chegada a sua hora para ir ao Calvário. Então ele vai realizar a Páscoa. Esse é o contexto. Então perceba que existia um momento que ele sabia que era a hora. Mas na hora que Maria chega ali, ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Mas é aqui que nós encontramos algo extraordinário da atitude de Maria. Ele diz que não é chegada a hora, mas eu começo a entender e a conjecturar o que Maria entende. Ele diz que não chegou a hora, mas ela sabia que ia chegar a hora. Maria, ela não vira as costas e fica com as mãos cruzadas. Maria sabia que tinha um propósito a acontecer ali. Porque você precisa entender que você não está aqui por estar. O Senhor não te trouxe aqui por um acaso. Existe um propósito a qual você está aqui hoje. Existe um propósito a qual você está em designada função lá fora. Existe um propósito a qual você está em determinada família. Porque tem gente que até questiona: por que eu vim parar nesta família? Eu já ouvi alguém falar isso. Para um propósito. Então perceba que Maria, ela vai dizer assim. Jesus diz que não é chegada a sua hora. No João 2, versículo 5. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Essa mulher, ela age com fé, irmãos. Isso aqui é fé, amém? Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Não era chegada a hora, mas ela toma uma atitude. E ela chega até os empregados, e eu vejo aqui uma extensão de Deus. Eu vejo aqui uma extensão, trabalhar. Era uma festividade, tinha os empregados, tinha Maria ali envolvida, ela se envolveu, porque se Maria se envolve, a causa também é com ela. Aleluia! Se Maria se envolve, a causa é também de Maria. Se Maria não quer se envolver na falta do vinho, Maria não tinha nem que chegar na cozinha. Amém, irmãos? Mas quando você se envolve no reino, se envolve nas coisas de Deus, a causa do reino também é minha e também é sua. Oh, glória! E ela diz: fazei tudo quanto ele vos disser. E a Bíblia vai nos dizer que estava ali 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus. Essas aqui vai nos dizer, em cada uma cabia 2 ou 3 metradas, é equivalente a 80 a 120 litros de águas. Quando chegava na festa, irmãos, tinha para a purificação. Essa purificação dos judeus não era apenas para a higiene. Era ali uma cerimônia que eles tinham de lavar as mãos quando fossem comer. Existe um episódio na Bíblia que eles vão questionar Jesus por que é que os discípulos não lavam as mãos para comer. Isso aqui é os religiosos, amém? Que coloca regras nisso e naquilo e não foca no mais importante. Então tinha aquelas talhas para a purificação. Ao entrar na festa eles se purificavam, lavavam as mãos. Mas o povo já está lá dentro. Então nos dá a entender que já está vazio aqui as talhas.
já está vazia. Mas quando eu digo extensão de Deus, irmãos, eu vejo aqui que um depende do outro. Por quê? Porque Jesus disse que não é chegada a hora. Mas ela toma uma atitude e chega até os empregados. A Bíblia não vai nos dizer que os empregados ouviram o que Jesus fala. Mas se os empregados estão ali, eles têm uma função. E se o empregado tem uma função, ele tem que obedecer. E aqui eu vejo fé envolvida nesse texto. Aqui eu vejo obediência. Porque se Maria age com fé, pedindo para que eles viessem fazer tudo o que Jesus dissesse, e eles não obedecem, não ia acontecer. Sabe por quê? Porque o milagre de Deus, às vezes você está esperando segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio desejo, segundo a sua própria, a imaginação que você colocou na sua cabeça. Mas o milagre de Deus vai ser derramado quando você estiver ligado numa extensão do reino, quando você estiver ligado numa extensão de um ajuda o outro. Por quê? Porque às vezes tem gente, irmãos, que não quer nem ouvir fulano e nem ciclano, mas às vezes a extensão do reino está nesse que você não quer ouvir. Oh, aleluia! Então eles ouviram o que Maria diz. Pense comigo. Você está numa festa de casamento, está servindo, está ali para servir. Aí vem uma senhora, vamos se dizer Maria, vem e diz: o que Jesus disser vocês fazem. Se você é alguém que não está numa ligação da festa, vamos se dizer da festa, numa ligação da organização, do que foi todo o preparativo, você vai dar um pulo. Rapaz, mas essa mulher fazer o que ele dizer? O que ele vos disser, ele é um convidado. Ele não tem nada a ver com o envolvimento. Mas é aí que está. Era Jesus. Lembra de Paulo? Estava perseguindo os crentes. Aí Jesus vem e encontra com ele no caminho. Saulo, Saulo, ele diz: o que é, Senhor? Ele: eu sou aquele a quem tu persegue. Mas Saulo está perseguindo os crentes. E Jesus diz: eu sou aquele a quem tu está perseguindo. Por quê? Porque se você está envolvido com o reino, se alguém se levanta contra a tua vida, você precisa entender e fechar a sua boca e esperar o agir de Deus. Porque não estão se levantando contra a tua vida, estão se levantando contra o próprio Deus. E esta mesma Bíblia vai nos dizer que quem te justifica é o Senhor. Se você quiser se justificar por si mesmo, aí já é você. Aí depois não vai me dizer que está no deserto impelido pelo Espírito. Amém? E ela diz: fazei tudo quanto ele vos disser. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, Jesus disse que não é chegada a hora, mas essa mulher age com fé. Eu vejo aqui o poder da fé, irmãos. Eu vejo o poder da fé e vou lhe provar aqui na Bíblia o que é agir alguém em fé. Ela toma uma atitude e parece algo tão pequeno, mas através dessa atitude vai acontecer algo extraordinário. Veja o que é que Jesus vai dizer no versículo 8. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Irmãos, quando eles vão levar, eles encheram as talhas. Jesus disse para encher. Não encher por metade não, é encher até em cima. Encheram de água. Mas quando esses homens pegaram, entende isso aqui em nome de Jesus, os empregados pegaram as talhas que levaram, chegando lá já não é mais a água que eles colocaram. Então perceba que o milagre passou por onde? Pela mão dos empregados, a unção veio passando um pelo outro. Deixa eu te dizer uma coisa, nunca mais aqueles empregados se tornaram as mesmas pessoas depois daquele milagre, irmãos. Passaram quando chega até o mestre-sala. O texto diz: não sabendo de onde vinha, mas sabendo os empregados, que foi quem colocou. Quando chega lá, tornou o vinho. O mestre-sala se levanta e chama o homem. Entenda, como eu já falei, seria uma vergonha para aquele homem. O que era para ser vergonha, se tornou em honra. Por quê? Porque chamou ele. Venha cá. Quando ele chega, diz: eu tenho um costume nas festas, todo mundo, o costume é colocar o melhor vinho e depois inferior, porque o povo já tinha tomado o vinho e não estava nem aí se era bom, se era ruim no final. Mas você colocou
o bom vinho para o final. Esse homem é elogiado, porque quando o Senhor chega, é isso que ele faz. O que era para ser vergonha vai se tornar em honra. Por isso que é o primeiro milagre de Jesus, porque quando ele pega a mim e a você, ele começa a transformar. E o que era para Satanás projetado para ser vergonha lá fora, Deus te levanta e te torna em honra. É assim que o nosso Deus faz. E o texto vai nos dizer, versículo 11: Jesus principou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esse creram nele é porque quando Jesus realiza um sinal, um milagre, não é para ser tipo um espetáculo, mas é para apontar quem é Jesus. Porque às vezes as pessoas tentam fazer do seu ministério um espetáculo, para que as pessoas venham ver, para que as pessoas venham ver o que está acontecendo. Mas existe passagem na Bíblia que Jesus cura e diz: não dizei a ninguém. Por quê? Porque ele está manifestando a sua glória diante daquela pessoa, se revelando a ela. Então esse sinal não é para apontar um espetáculo para todo mundo ver ali na festa, mas manifestou a sua glória. E através, quando ele manifesta a sua glória ali, os discípulos começaram a crer que era o Messias. Agora aqui começa a se juntar, eu acho algo extraordinário, irmãos. Porque os discípulos, aqui não estão os 12. Quando nós olhamos para o contexto, nós vamos ver que aqui tem 4, 5 discípulos que seguiram por conta do que João Batista ministrou. Aleluia! E eu peguei uma palavra hoje pela manhã e eu fiquei até muito calado, mas foi porque o Espírito Santo de Deus derramou uma graça tão tamanha, pastor, me envolveu de uma forma extraordinária, irmãos. Abra aí em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Glória a Deus. Maria poderia ter cruzado os braços e ter imaginado: ele não quer resolver. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. E eu comecei a imaginar o que eu já estava estudando e olhando para João Batista. Sabe por quê, irmãos? João Batista, ele está ali no deserto, e as pessoas foi quem foram até a ele. Ele não foi atrás de ninguém, ele começou a pregar. Mas só que os fariseus, os religiosos, os saduceus, as pessoas importantes, foi até ele para saber quem era. Pense comigo, João Batista, ele tinha a oportunidade de se envolver com gente grande. Se alguém chega até ele, ele poderia dizer: é Deus, vou me envolver com eles. Mas João Batista segue a ordem do que ouviu do próprio Deus. João Batista, ele tem a oportunidade de estar lado a lado com Herodes. Mas a Bíblia vai nos dizer que por ele permanecer em verdade, ele diz que Herodes não era para estar casado com aquela mulher, porque aquela mulher era mulher do irmão dele. E Herodes começa a combater a verdade. Mas quando Paulo escreve isso aqui, uma verdade que vem de Deus pode te trazer tristeza, mas é para te conduzir à salvação. A Bíblia vai nos dizer que Herodes temia. Herodes, ele dá a ordem para decapitar João Batista, mas a Bíblia vai nos dizer, foi por conta da Herodita, que ele dava ouvidos ao que a mulher dizia. E aqui há um problema, eu falei há poucos dias. Por quê? Porque você, não é porque é esposo, não é porque é esposa, não é porque é filho, não é porque é filha, que você vai passar a mão. Mas você vai fazer o que diz a palavra, o que diz o Espírito Santo de Deus, e permanecer com a verdade. Ele poderia... Não vou falar isso não, porque eu vou me aproximar de Herodes. Mas ele tinha um propósito a cumprir. É por isso que ele é um politicamente incorreto. Mas é através dele que ele vem preparar o caminho para Jesus vir. É por isso que você precisa permanecer na verdade. E entender que a verdade pode te trazer tristeza, mas é para a tua salvação. É só um momento. A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E quando, agora o texto vai nos dizer, Paulo escreve dizendo, mas a tristeza do mundo produz morte. Você pode seguir o seu próprio caminho, as suas próprias vontades, mas lá fora vem tristeza.
E a tristeza do mundo produz morte. Quantas pessoas têm tudo, às vezes tem até o que você almeja, mas não tem o que já habita, o que já foi gerado dentro de você. Oh, aleluia. Aleluia. Tem gente que tem muita condição financeira, mas tem muita gente se suicidando, tirando sua própria vida. Você precisa entender que a verdade pode até doer em você, mas você precisa entender que é só por um período de tempo, porque vai te transformar, vai trazer arrependimento, e arrependimento, ele traz salvação. É por isso que Davi, ele peca, ele mata, ele faz tanta coisa terrível, e a Bíblia vai nos dizer que é um homem segundo o coração de Deus, porque a todo tempo Davi está ali, nos pés do Senhor, confessando e vendo que realmente errou, assumindo, igual Pedro. Pedro, ele disse que nunca iria negar Jesus, e Jesus disse: por 3 vezes tu vai me negar. Agora imagine, mas Pedro, ele é o único que depois que prende Jesus, é o único que acompanha, irmãos. Os outros todos saíram, todos eles abandonaram, não foi só Pedro. E Pedro está de longe olhando, mas a pressão pegou em Pedro. Mas no dia que Jesus ressuscita, aleluia, eu fico imaginando a emoção de Pedro, porque disseram: Jesus apareceu a nós e disse que é para a gente se encontrar, e é para tu ir, viu, Pedro? Pedro, ele se arrependeu, irmãos. A mesma oportunidade que Judas teve, mas Judas só teve remorso e gera suicídio e morte. Mas aquele que gera arrependimento é para vida, é para vida. A palavra de Deus que chega ao teu coração, recebe. Pode até trazer tristeza, mas vai te gerar algo maior que o Senhor tem lá na frente. Então fica em nome de Jesus firmado, e nós precisamos entender. E nós vamos falar sobre outra mulher, que é um episódio interessante também. Não era chegada a hora de acontecer, mas o milagre acontece. Mas tem uma mulher que também não era chegada a hora dela. Aleluia, a mulher cananeia. Vamos lá falar dessa mulher? Aleluia. Mateus capítulo de número 15, versículo 21. Mateus 15, versículo 21, você precisa andar em fé. É por isso que nós falamos muito em fé, mas nós precisamos andar em fé. Porque quando nós não andamos em fé, nós estamos praticando incredulidade. E incredulidade é a linguagem de Satanás. Quando você só murmura e reclama, vai permanecer da mesma forma. Mas quando você age em fé, e quando você está preparado para ouvir a verdade de Deus. Você está preparado para ouvir as verdades de Deus? Aleluia. Mateus 15, versículo 21 diz assim a palavra do Senhor: e partiu Jesus dali e foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saiu daquela cercania, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus cachorrinhos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia. Mateus, ele vai narrar essa história, mas nós vamos encontrar também Marcos narrando, que são os evangelhos sinóticos, evangelhos semelhantes, tratando da mesma coisa, mas alguns trazem uns detalhes, e é preciso esse detalhe que Marcos vai trazer. Marcos capítulo 7, versículo 24 a seguir. E levantando-se dali, foi para o território de Tiro e de Sidom. Entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse,
mas não pôde se esconder. Perceba que eles vão para uma outra região que não é de judeus, num propósito de se esconder para que ninguém o vissem, porque Jesus já estava conhecido em todo o território dos judeus, e eles vão para esse determinado lugar. Mas só que essa mulher, ela vem gritando. E os discípulos disseram, despede ela. Os discípulos estavam dizendo, manda essa mulher embora. Despedir não era para resolver o caos, era despedir mesmo. Mas vale nós olharmos o contexto de quem é essa mulher. Essa mulher é de Tiro e de Sidom. Esse povo que é dali é um povo que era ali inimigo dos judeus. Quando o povo assola ali em Jerusalém, para levar o povo judeu cativo, o povo de Tiro e de Sidom se alegraram. Por quê? Porque era um povo comerciante e sabiam que não ia ter competição. Porque o povo ia ser levado cativo, se alegraram. Então este povo aqui, o rei de Tiro e de Sidom, só para você ter um pouco de compreensão, ele se intitulou próprio Deus de lá. A idolatria era tamanha. Quando nós olhamos para o povo de Tiro e de Sidom, é alguém que o orgulho prevalecia. Era um povo orgulhoso, era um povo de nariz empinado. Mas quando ele chega nessa região, vem uma mulher gritando. E aqui você precisa entender que essa mulher tem algo diferente. Ela é gentílica. Jesus ele vem primeiro para os judeus. Por isso que ele diz que era primeiro. Em Marcos ele vai dizer assim: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. O que Jesus está dizendo aqui é que não havia chegado a hora delas, ia chegar. Mas lembra da hora do que já foi dito? Não havia chegado a hora para essa mulher. Não havia chegado a hora. Jesus não estava abandonando aquela mulher e rejeitando. Mas eu vejo aqui Jesus provando a fé daquela mulher. Jesus ele sai para um lugar e você precisa entender. E é por isso que eu estou dizendo que todo lugar que você chega há um propósito. Jesus ele sai para um lugar para se esconder. Mas eu começo a conjecturar e imaginar com Deus. Isso é propósito de Deus. Chegar em um lugar para se esconder e eu já observando o que Deus queria ensinar para aqueles discípulos. Porque eles dizem, despede eles. Mas você precisa entender que Jesus ele vai mostrar que a fé não depende de quem seja. A fé depende de quem crê. Daquele que acredita. Aquela mulher está em uma região de idolatria, mas ela ouviu falar de Jesus. Essa mulher conhece quem é Jesus. Como é o nome da sua mãe, Natália? Como? Laurença, pronto. Vem a Natália na rua e diz: ei, filha da Laurença. A Natália vai olhar. É óbvio que ela vai olhar. Por quê? Porque falou o nome da mãe dela. Vem a Carol na rua com um grupo de pessoas e alguém diz: ei, filha da Teresa. A Carol de imediato vai olhar porque essa pessoa me conhece. Aleluia. Jesus vai para uma região que tentando se esconder, mas essa mulher diz: ei, Jesus, filho de Davi. Ela está falando algo porque ela conhecia. Lembra do cego de Jericó? Que começou a clamar e as pessoas dizem: ele não vai te ouvir. Mas ele diz: Jesus, filho de Davi. E Jesus ele volta porque ele diz: ei, alguém me chamou e é alguém que me conhece. Aleluia! Ei, quando ela diz Jesus, filho de Davi, ela está dizendo a linhagem de quem vem, a linhagem de Jesus, onde os profetas haviam profetizado e falado: da raiz de Jessé brotará o rebento, o renovo. Aleluia! E ele diz: ei, filho de Davi. Aleluia, ela sabia quem era Jesus. Ela estava num lugar de idolatria. Ela estava num lugar que o rei que se intitulava o próprio Deus. Mas ela diz: ali é Jesus que vai passando. Ali é Jesus, o filho de Davi. E começaram, e eu vejo aqui Jesus testando a fé desta mulher. Porque a ninguém ele prova, mas a sua fé é provada. Você passar por tentações é normal, não é pecado. Pecado é você ceder à tentação. Mas a fé dessa mulher é provada. E quando Jesus chama ela de cachorrinho, não tem aqui. Não é como Maria não. Que quando nós olhamos o contexto, era um sinal de amor que ele fala. Ele não falou com palavras duras. Não falou com ignorância.
Mas aqui ele chamou realmente ela. Por quê? Porque os judeus tinham aquele povo como um cachorro. Não tinha valor nenhum para os judeus. É como se Jesus estivesse dizendo: os meus discípulos aqui dizem que tu é um cachorrinho. E é por isso que você precisa ouvir o que Deus diz e segurar. E não se ofender. Porque Ana é tomada como embriagada. Ana, ela está orando, aflita, perseguição dentro de casa e não estava mais aguentando porque não podia ter filho. E ela ia anualmente, ia e voltava da mesma forma. Mas Ana chega um dia para orar no templo e diz: se o Senhor me der um filho, eu vou te dar ele para ti. Eu vou separar ele para... Aí Jesus está dizendo: entendeu o propósito? Entendeu o propósito? Oh, abas, te queimana, reiocomana, raçui de queia. Ei, tem muita gente dentro da igreja, mas ainda não entendeu o propósito. Mas quando você entender o seu propósito, coisa que passaram 10, 5... 2, 30, 38, como aquele homem paralítico, vai acontecer em pouco tempo. Aleluia. Tem coisa que não acontece porque você ainda não entendeu o propósito de Deus. Mas Deus me trouxe aqui, não é amanhã e nem depois. Você sai daqui entendendo o propósito de Deus. Ela vai dizer, Jesus diz: deixa eu saciar primeiro os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Ana, essa mulher, ela não se ofende com o que ela ouve, porque ela sabia quem estava falando. E ainda que você ouça algo de alguém que não tem nem sequer que falar algo para você, você precisa entender que não cabe a você, porque há um Deus no céu. Há uma nuvem de testemunho que tudo vê, irmãos. Não adianta você entrar na carne não e querer brigar. Porque há um Deus que peleja pela tua vida. Ana, quando você vai olhar o contexto de Ana, o templo estava a bagunça maior ali. A lâmpada de Deus já estava para se apagar. E Ana diz: eu vou te dar alguém. Se o Senhor me der um filho, eu vou oferecê-lo. Aí Jesus diz: entendeu? É tudo que eu quero, é isso. A mulher sai dali, ora, mas só que o sacerdote ali tinha a unção de Deus. E ele diz: mulher, uma hora dessa tu embriagada. Ela estava tão aflita, batendo os lábios e orando e clamando a Deus por um filho, que ela olha para ele e diz: a tua serva está aí angustiada. A tua serva não está embriagada não. Venha você angustiado orar. E alguém dizer que você está embriagado. Mas rapaz, está embriagado na hora dessa. E aí? Tem gente que nunca mais ia pisar os pés aqui. Não ia não, irmãos. Eu vou botar 99%, não pisava mais os pés. E o pastor que aguentasse, porque eu vou dizer... E o falar dele não era pouco não. E ela diz: eu não estou angustiada não. Aí ele diz: vai segundo a tua petição que já aconteceu. Aleluia. Ela saiu dali já com o filho ali. Quando ela chega, já havia, é como um portão. É por isso que eu gosto do trabalhar do Espírito Santo, porque não há ferrolho, não há porta, nada impede de Deus fazer. Ela diz: então vai. Ele diz: vai segundo a tua petição. Ali uma corrente foi quebrada. Ali os agrilhões foi quebrado naquela hora, irmãos. A Bíblia vai nos dizer que ela ofereceu e teve mais filhos. Porque ela passou aquela aflição, mas tinha um porquê. Às vezes tem aflições, eu vou até usar isso aqui que eu não gosto, mas tem deserto que às vezes é porque você tem que realmente passar. Para te amadurecer, para te firmar. Mas essa mulher, ela passou tanta aflição dentro da sua casa. Vá procurar saber quem foi o filho dela. Rapaz, é coisa grande que Deus tem na tua vida. Em nome de Jesus, é coisa grande. É coisa extraordinária que Deus tem. Tudo há um propósito, mas você precisa entender como é que vai lidar.
Penina, que era a outra mulher do seu marido, é Canina, né? Penina. Procure saber um dos filhos dela, o nome deles. Quem foi? Mas procure saber o filho de Ana, quem foi. É por isso que eu estou lhe dizendo, o que Deus tem é grande. Fica na ligação de Deus, na extensão de Deus. Essa mulher, ela não se abala com o que ouve. Era como se Jesus estivesse dizendo que tu é como um cachorrinho. Mas ela diz, Senhor, mas até os cachorros comem da migalha que cai da mesa. A mulher era como se ela estivesse dizendo, eu não tenho nada a ver do que eles pensam. E aqui é algo poderoso, irmãos. Porque no exterior era o que o povo pensava. Mas no interior dela tinha algo diferente. No interior tinha um escudo. E eu estava estudando e não lembrei, eu falei o escudo, ela agiu com fé. E aí eu vou para Efésios e diz, nas armaduras de Deus, o escudo da fé. Havia uma proteção interior dentro dela. Havia algo que quando chamaram de cachorrinho, o escudo agiu. O escudo o protegeu e não desceu no coração. É preciso você entender que quando a palavra de Deus chegar até você, você precisa receber. Deixa que gere arrependimento, ainda que gere tristeza, mas vai vir arrependimento e vai vir o que Deus tem para a tua vida. Jesus traz uma grande lição ali. Jesus traz uma tamanha lição. Porque ele não estava rejeitando aquela mulher. Ele estava testando a sua fé. E você precisa entender que Jesus mostrou que Deus não julga ninguém indigno da sua bênção. Ele não julga. Mas os judeus julgavam. Mas a fé gerou. A fé, irmãos, ainda não vinha chegado o tempo realmente para eles. Sabe quando é que vai chegar o tempo para a palavra chegar para os gentios e dar toda uma confusão? Quando o anjo aparece a Cornélio. Que Cornélio pede para os empregados ir até Pedro. E Pedro tem que se justificar diante dos judeus. Tem todo um concílio ali. Por que ele foi para a casa de gentil? Sentou na casa deles. Mas essa mulher, com Jesus na terra ainda nem tinha ido para o Calvário, exerce uma fé tão tamanha dessa. Quantas e quantas pessoas nessa época aqui, por não crer em Jesus, perderam muitas bênçãos. Mas essa mulher, sendo de Tiro e de Sidom, que não tinha valor nenhum para eles, para a sociedade, para os judeus, exerce em fé. E a resposta de Jesus é, então disse-lhe, por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. Indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama. Aleluia. Mas irmãos, você percebe que as duas mulheres estão intercedendo por alguém? E não para si? Uma é para a família, é a filha. É por isso que eu estou lhe dizendo que quando você se envolve, você precisa, a palavra de Deus nos diz sim, sim e não, não, irmãos. Já é por isso. Se você fizer um voto, é melhor que não faça, nos diz a palavra do Senhor. Se você não for cumprir. Ela vai interceder pela sua família, pela sua filha. E Jesus realiza algo poderoso. E você precisa entender em qual posição o Senhor te colocou. Não pense você que o Senhor, e eu sempre oro e às vezes inconformado de muita coisa. Porque eu sei, que o Senhor não me tirou das trevas, não me tirou do mundo para eu sentar em uma cadeira. O Senhor não me tirou do mundo para eu vir aqui numa escala, cumprir e pregar uma mensagem. É muito mais que isso, irmãos. É muito maior que isso. Você precisa entender que o propósito de Deus para a tua vida é algo grande e bem maior. E entender a posição que Ele te colocou. E nós vamos ver uma outra mulher, por nome Esté, que a Bíblia vai nos dizer, o livro de Esté tem algo poderoso, irmãos, para nos trazer de ensinamento.
porque o rei Assuero, ele deu aquela festa. Mas chega no final da festa, está todo mundo ali, pessoas importantes, ele quer que Vasti chegue lá. Ele mostrou as grandezas do reino, mas agora ele quer mostrar a mulher. Mas quando nós vamos olhar para o contexto, essa mulher deveria se apresentar nua. E ela não aceita ir. Por quê? Porque está muita gente importante, muitos homens, todos embriagados, já havia a festa já finalizando. E ele quer que a mulher venha para se apresentar, para ele mostrar também a mulher. E ela diz que não vai. E ele vai pedir orientação dos magos, das pessoas, o que deveria ser feito. E ele rejeita aquela mulher. Mas só que vão levantar ali, alguém, passa-se um determinado tempo, para substituir a Vasti, esta mulher. E quando vai substituir, ele vai achar graça numa mulher por nome Esté, sobrinha de Mardoqueu. Mardoqueu, os seus tios, tinha ela, ele criou como filha. E eles eram judeus, estavam ali na época do cativeiro. Mas só que esta menina era formosa, e o rei achou graça dela. E ela vai, ele escolhe ela e vai ali. Ela é elevada, ela vai ser mulher do rei. Mas só que havia ali uma murmuração contra os judeus, contra o povo. E Mardoqueu está ali. Tentaram até contra a vida de Mardoqueu. Tentaram contra todos, fizeram toda. Amã, ele vai fazer ali um decreto, pede o rei para matar todos os judeus. Mas só que ele pede, vai até ela, ele rasga as suas vestes, ele está triste, todos os judeus, e a qualquer momento seriam todos mortos. Mas Mardoqueu, ele vai interceder pelo povo, e não só por ele, por todo o povo judeu. Mas só que agora ele vai até o palácio, e fica na porta do palácio, com os vestes de pano de saco, e a Bíblia vai nos dizer que não poderia entrar no reino quem tivesse ali, não poderia entrar se tivesse de luto, se tivesse com pano de saco. Mas alguém fala para Esté e diz que ele está lá na porta daquela forma, e aí vão mandar roupas para ele. Mas só que a roupa não iria substituir o que tinha no interior dele, e ele não aceita as roupas. Não diz o texto se era para ele entrar ou para mudar ali aquela situação. Mas roupa não iria mudar a situação dele. E ele não aceita. E levou os decretos, tudo que havia acontecido para Esté. Quando Esté vai olhar, vai ler Esté capítulo 4, ela vai trazer a resposta. Que havia 30 dias que não tinha entrado. Esté capítulo 4, versículo de número 13. Vamos ler do 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entra ao rei no pátio interior, sem ser chamado, a não ser uma sentença de morte, salvo se o rei estiver para ele o cetro, estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nesses 30 dias não sou chamada para entrar até o rei. Se alguém oportunasse o rei, o que ela está dizendo aqui, é que iria ser morto. Mas se ele estendesse ali o de ouro, o cetro de ouro, não era morto. Então perceba que ela estava dizendo que não tinha como, já havia 30 dias, não tinha como chegar até o rei. Mas eu acho algo interessante a resposta de Mardoqueu. A Bíblia vai nos dizer no versículo 3: então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer a Esté, não imagines em teu ânimo que escapará na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de tudo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Era, em outras palavras, Mardoqueu estava dizendo: ei, o Senhor pode levantar livramento de qualquer banda, de qualquer lado pode acontecer livramento para nós judeus que está aqui fora. Mas não pense você que está aí nesse reino que vai ser escape, tu e a tua família. Porque ele estava dizendo, porque tu também é judeu, tu esqueceu a tua linhagem?
Em outras palavras, Mardoqueu está dizendo: ei, tu está nessa posição aí? Aí ele vai dizer: e quem sabe de tal tempo como este chegasse a esse reino. Mardoqueu estava dizendo: ei, o teu propósito que tu chegasse a esse reino pode ser exatamente para livrar esse povo. O lugar que Deus te colocou tem um propósito. Aleluia. E você precisa entender que se você não quiser exercer o seu propósito, tudo bem, ninguém impede o agir de Deus na sua vida, mas você pode impedir. Você pode impedir. E Deus pode levantar outra pessoa para exercer, porque a obra não para. Quando ele disse que poderia vir livramento de outro lado, de outra forma para os judeus, ele estava dizendo isso. Quem sabe não foi para este tempo. E essa mulher se levanta e ela vai dizer: então disse Esté, tornar-se a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus, se achega em Suzã e jejua por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. As palavras de Esté: então jejua aí. Chama todos os judeus para jejuar, que eu e as minhas moças também vamos. E se for para morrer, a gente vai morrer. Eu gosto da atitude dela. Eu gosto disso. Por quê? Porque ele traz uma palavra. Ei, será que não foi para isso? Mas ela recebeu o que ele falou. É o poder da palavra quando você recebe. E ela começa a jejuar. Mas Jesus ele vai nos dizer também, em Mateus 16, versículo 25, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Aleluia! Esse povo aqui é levantado, aventurando a própria vida deles. Por quê? Porque havia uma extensão. Se é judeu, é um povo só. Se é cristão, é um povo só. Aleluia! Se é da verbo, é verbo. Amém? Se é cristão, é cristão. Irmãos, entende em nome de Jesus. Eu não estou aqui separando ninguém, não. Se é cristão, independente de placa, de A e de B, é cristão, é do reino. É cristão, é do reino. Prega a verdade, é do reino, é um povo só. Então ele está defendendo um povo que nem sequer conhece. São todos a linhagem, sim, mas tem outras famílias que às vezes nem tinham conhecimento. Mas a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que esse povo jejuou. E você sabia que Neemias arriscou a própria vida também? Porque ele não poderia chegar com sinal de tristeza diante do rei. Ele tinha que servir, ele servia ao rei. Mas o rei percebeu que ele estava triste. E ele disse: Senhor, como não está triste, o meu povo que está lá, está tudo assolado, os muros. A Bíblia vai nos dizer que Neemias chegou lá, mas quando ele chega, ele chegou em jejum, ele chegou em oração, ele chegou se consagrando a Deus. Porque tem coisas que nós precisamos, irmão, jejuar, orar, se consagrar, e não é só dizer, vamos ver o que Deus quer fazer, não, porque a autoridade já está sobre você, e é você que vai resolver essa situação. A sua parte você faz e Deus faz a dele. Maria tomou uma atitude, e através da atitude de Maria, foi tornada vinho. Veio o agir através da atitude daquela mulher que não murmurou, que não reclamou, que não se ofendeu. A filha foi curada, meus irmãos. Neemias, ele vai interceder por um povo. Neemias estava no palácio, comendo do bom e do melhor. Neemias não estava ruim não, irmãos. Mas tinha um povo lá que estava. Era um povo dele, irmãos. E ele intercede. A própria vida ele arriscou. Esther arrisca a própria vida. Mas tem Davi também que arriscou a própria vida por todo um exército. Um povo que ia ter que retornar a ser escravo novamente. E liberta todo aquele povo que ia ter que servir. Se tornar escravo novamente. E às vezes você se torna escravo por não seguir uma ligação, uma extensão do reino. Quer retornar a ser escravo novamente. Mas ele tomou uma atitude
Davi livrou aquele povo, derrubou o gigante e deu a vitória. Ele arriscou também a própria vida. Não tenha a sua vida por preciosa, mas tenha Cristo. Tenha Cristo por precioso e prioridade na sua vida, meu irmão. Tenha Cristo por prioridade. É por isso que quando nós olhamos na carta de Judas, ele vai nos dizer algo interessante. Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos, batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele estava dizendo que os cristãos deveriam batalhar pela fé, batalhar pela verdade. Batalhar pela fé é combatendo a verdade, é estar vivendo a verdade. A verdade de Deus. Perceba que você foi chamado para um propósito de Deus nessa terra. Para um propósito a designar. E às vezes as pessoas estão inconformadas com muitas coisas porque ainda não entendeu o propósito. Mas você precisa entender que o lugar que o Senhor te colocou é para você exercer um propósito. É para exercer a sua função. Você precisa entender que os discípulos estão caminhando com Jesus. E vem oportunidades. As oportunidades que chegam na sua vida é bem mais importante do que a que você imagina ter tido lá atrás. Você precisa pegar as oportunidades de hoje e segurar. E estar em sensibilidade com o Espírito Santo para entender. Porque Jesus, ele vai se encontrar com aquela mulher samaritana. Os discípulos não se davam com eles. Mas quando chega naquela terra ali, Jesus ele vai com um propósito. E eles perderam uma oportunidade naquele momento. Por quê? Como é que ele não se dá com aquele povo? Mas o texto vai nos dizer, João 4, versículo 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus ele chega cansado e senta no poço da herdade de Jacó. Mas os discípulos foram saciar a própria vontade deles, comprar comida, mesmo sendo em um outro território, mesmo sendo em um lugar de um povo que eles não se davam. Por quê? Porque estavam focados na própria vontade. Enquanto você estiver focado na sua própria vontade, o propósito não vai ser realizado. Vai me dizer que Jesus não estava com fome? Estava, irmãos, mas ele foi para um propósito. Ele deu prioridade ao propósito, a qual ele chegou naquele lugar. Ele se revela para aquela mulher. E os discípulos saíram todos e foram atrás de comida. Mas em João 4, versículo 31 diz, entretanto seus discípulos lhe rogaram dizendo, mestre, come. Porque ele lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros, trouxe-lhe porventura algo de comer? Eles questionaram, será que ele trouxe comida e a gente não viu? E ele disse que tinha uma outra comida. Versículo 35. Não dizei vós que ainda há 4 meses? Veja, Jesus disse-lhe, 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não disse vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes a terra, que já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna. Jesus está ali colhendo, se revelando para aquela mulher samaritana, mas ao invés deles estar ali focado no que foi para fazer, eles foram buscar comida. Mas você precisa entender, mas eles foram com uma boa intenção, trazer comida para Jesus. E eu ouvi algo interessante esses dias. Alguém dizendo, cabe na sua cabeça o Espírito Santo de Deus dizer que não é para você ir para tal lugar ministrar a palavra? Porque foi assim com Paulo. Ele queria ir para determinado lugar e o Espírito Santo o conduziu para outro. Sabe o que é isso? O propósito de Paulo não era para ir para aquele lugar. E às vezes você quer realizar um propósito num lugar que não é para realizar. Mas ele diz, haverá galardão
e ajunta o fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia com o que ceifa ambos se regozijem, porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhaste, outros trabalham e vós entraste no seu trabalho. Ainda não entendi a mensagem. Ainda não entendi o propósito. É porque tem pessoas que vai chegar na tua vida que já plantaram, mas você é quem vai colher para o reino. Tem pessoas que chegou na tua vida e ouviram a palavra, mas ainda não se firmou. Mas através da tua vida, tu irás colher onde plantaram. Os profetas da antiga aliança profetizaram Cristo, profetizaram o que eu e você vivencia hoje, profetizaram a descida do Espírito Santo, e nós estamos hoje usufruindo dessa bênção, mas essa bênção é para acrescentar o reino de Deus. Não adianta você bater cabeça para conseguir isso, para conseguir aquilo, para prosperar nisso, para prosperar naquilo. Foque no reino. Vou lhe mostrar aqui na Bíblia. Já irei finalizar. Vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas 5. Versículo 5. Lucas 5, versículo 5. Eu lhe digo isso porque está na palavra e porque eu já vivenciei. E porque eu já tentei alcançar objetivos, alcançar prosperidade, alcançar isso e aquilo. Mas vai chegar. Porque o que Deus tem é prosperidade, é bênção, é abundância para minha e para a tua vida. Mardoqueu, sabe o que é que acontece com Mardoqueu e Esté depois que eles intercedem? Mardoqueu virou segundo do rei Assuero. Porque Mardoqueu, o propósito dele era só para as coisas do povo, para a benfeitoria do povo e também para ele. Você vai ver que no livro de Esté, capítulo 10, versículo 3, diz assim: porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para os judeus, e agradável para a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a nação. O vinho se multiplicou, o vinho foi transformado em água em vinho, foi. Mas foi só para Maria e para os empregados? Foi para todos da festa. O que Deus tem é tão tamanho na tua vida que é para sobrar, é encher, e é você semeando e plantando, semeando e plantando na vida das pessoas, colhendo. E deixa eu te dizer, quando você colhe uma vida, uma alma, quando o texto diz que há galardão, é bênção bem maior do que aqui nessa terra, é galardão no céu. É galardão no céu para a tua vida. Já irei finalizar. Lucas 5, versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede? Sabe o que é isso aqui? É Pedro, pescador com experiência. É alguém que tem experiência e sabia onde tinha ou não tinha peixe. É alguém que estava ali sempre, mas passou a noite toda e não pescou nada. Aleluia. Aleluia. Tem gente aqui que já tentou de várias formas e não alcançou. Mas o Senhor está dizendo: ouça a voz do Espírito, ouça a voz segundo a palavra, segundo a palavra. Pedro diz: eu pesquei a noite toda e não recebi, mas segundo a tua palavra, Senhor. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. Às vezes nós tentamos do nosso jeito, da nossa forma, e nada acontece, e nada pesca. Mas vai ser segundo a palavra do Senhor, segundo a palavra dele. Você precisa estar em fé. Não adianta você acreditar hoje e desacreditar lá fora. Você precisa estar firmado no Deus que você serve.
É necessário fé. É necessário atitude. É necessário obediência. Porque corre juntos. Faz parte da extensão. Faz parte da extensão do reino. A palavra, obedecer a palavra, viver a palavra. Porque quando nós vivemos segundo a palavra, nós cumprimos o propósito de Deus. Quando nós estamos cumprindo segundo a palavra, as bênçãos do Senhor nos alcançam. As oportunidades nos alcançam. Amém, meus irmãos? As oportunidades chegam. As oportunidades. Então não bata a cabeça da sua forma, mas faça da forma de Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém.